Olá, meus irmãos, hoje é quinta-feira e nós estamos meditando o evangelho que está em Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. O evangelho fala para nós. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegará o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos escutando as últimas palavras de Jesus antes de ir para Jerusalém. E o evangelho de hoje vai falar sobre esse julgamento sobre o reino de Deus, se ele está ou não no meio de nós. Os fariseus voltaram a fazer essa pergunta para Jesus para ver se o reino de Deus realmente estava vindo. Então eles perguntavam sobre o momento exato deste reino. E queriam saber quais os sinais. Tá? Essa pergunta que os fariseus faziam era uma pergunta de cunho apocalíptico. E esse tipo de pergunta surge no momento que o povo judeu está vivendo uma crise da perseguição do povo romano, de uma ocupação estrangeira que está ali assolando a nação de Israel. Então era necessário, assim que esse povo eleito, vivesse uma experiência de povo eleito. Então, quando eles viveram o momento da perseguição, desse domínio estrangeiro, esse povo começou a se interessar sobre o que é o reino de Deus, porque era muito sofrimento que viviam na mão dos romanos. Dentro dessa perspectiva, os judeus, na época, pediam sinais dos reinos de Deus e achavam que era uma força espetacular, uma força avassaladora que ia libertá-los da mesma forma como aconteceu no Antigo Testamento e da mesma forma como aconteceu a libertação da escravidão do povo dos egípcios, Então, a memória, é importante ser lembrado que o povo judeu tinha isso na mente. Então eles voltavam muito a olhar para o passado. Existe uma frase muito linda que diz: a vida só pode ser compreendida quando se olha para trás. Mas a vida só pode ser vivida se nós olharmos para frente. É bom que nós olhemos para nossas histórias, o nosso passado, e aprendamos com o nosso passado a construir um presente importante para a nossa vida. Então Jesus respondeu aos fariseus: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Essas palavras de Jesus, elas são profundas. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de coração e sentimentos fraternos, de fidelidade, igualdade, de respeito humano, de comunhão. Como irmãos, o reino de Deus é um lugar da entrega, um para o bem do outro. Então, em Jesus se realiza esse reino de Deus. Por isso que Jesus fala: o reino de Deus está entre nós. Jesus é o rei do amor, da fraternidade, ele é a dignidade, a igualdade, a compaixão, ele é a reconciliação. Vivendo como Jesus viveu e cumprindo em nós o que ele disse, nós podemos dizer que o reino de Deus já está entre nós. Se nós vivermos como Jesus viveu na nossa vida, esse reino estará acontecendo. Não existem sinais que nós precisamos pedir extraordinariamente. O único sinal é o sinal de acolhimento dessa mensagem de Jesus em nosso coração. O reino de Deus está dentro daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Além disso, através de sua palavra hoje, Jesus nos faz um apelo à responsabilidade humana de prepararmos
com toda a liberdade e serenidade o encontro nosso com Deus. O reino de Deus está entre vós. A consciência da presença do reino entre nós muda a nossa maneira de viver. E quando nós vemos Jesus no meio de nós, muitas coisas mudarão. Quem deixar Deus como Senhor de sua vida será transformado em manifestação desse Deus no mundo. E todos poderão perceber isso. O reino de Deus está nele. Que alegria é quando nós podemos dizer: Deus habita no meu coração, Deus está em mim. Viva, prepare o teu reino, prepare a tua conduta, para que esse reino realmente possa crescer, viver e se tornar forte dentro de nós. O reino de Deus está entre nós, entre vós. Equivale a dizer: Deus está em vós e Deus está conosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.